Adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil, que já está definido, ontem por 2-1, o Corinthians derrotou o Vasco dentro do Maracanã cheio e se sagrou campeão da Copa do Brasil, tetracampeão, o Corinthians da Copa do Brasil, e será o rival do Flamengo na Supercopa no dia 24 de janeiro. Agora os dois clubes estão definidos, a data está definida. O que falta definir neste momento? Somente o local. O estádio Mané Garrincha surge com uma certa vantagem em relação à Arena da Amazônia, Fonte Nova e ao Castelão, lá no Ceará. O Mané Garrincha tem uma vantagem considerável, porém, a CBF ainda não confirmou oficialmente. Agora eu quero falar sobre o Dorival Júnior, porque é assim, cara. Em 4 anos, o Dorival foi 3 vezes campeão da Copa do Brasil, em 22 com o Flamengo, em 23 com o São Paulo e em 25 com o Corinthians. Rapaz, ele gosta de vencer a Copa do Brasil, gosta muito desse torneio. Agora o Flamengo vai encarar o Corinthians no dia 24 de janeiro pela Supercopa e é claro, o Vasco perdeu aquela zoeira porque tem um grupo aí que eles falam, que é a União Sinistra, Vasco, Palmeiras e Atlético Mineiro, e, coincidentemente, esse ano, os 3 ficaram com vice. O Palmeiras, vice do Brasileiro e vice da Libertadores, o Atlético Mineiro, vice da Sul-Americana e o Vasco, vice da Copa do Brasil. Eu gosto muito, fico muito satisfeito com uma notícia dessa. Bom, vamos trocar o assunto aqui e falar da renovação do técnico Felipe Luiz, porque hoje é um dia decisivo para essa negociação. A informação que o Mauro César Pereira trouxe agora pela manhã é que o técnico Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo teriam avançado nas tratativas de renovação. Existe uma expectativa para que isso seja resolvido antes do Natal. Isso é o que foi dito, inclusive, pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que até o dia 25 de dezembro ele quer deixar isso resolvido. O Flamengo tem 2 prioridades de negociação para essa semana. A primeira prioridade é a renovação do técnico Felipe Luiz. Depois, a renovação do diretor de futebol, José Botto. O próprio José Botto concedeu uma entrevista para a gente, disse que na situação dele está tudo encaminhado. Ele já conversou com o BAP, recebeu o contrato e encaminhou o documento para os seus advogados para que eles analisassem as cláusulas e ele pudesse assinar com o Flamengo. Já o técnico Felipe Luiz, a situação é um pouco mais complicada, porque existem divergências de valores, O Felipe Luiz pede um valor, o Flamengo oferece outro, e aí as partes precisam dialomar. Pelo que parece, já acertaram a duração do contrato, 2 anos. E agora a tendência é que até o Natal, quarta-feira, quinta-feira, não exatamente no Natal, a gente consiga ter isso resolvido e o contrato do técnico Felipe Luiz renovado. Tomara, é o que eu desejo e eu torço bastante. Bom, antes de eu falar sobre o Neymar e o primeiro reforço que pode aparecer no Flamengo para 2026, deixa eu comentar sobre Nico de la Cruz. Isso porque o jogador recebeu consultas de alguns clubes agora nessa reta final do ano de 2026. Lá por novembro, surgiram muitas informações de que, devido ao alto número de lesões, o Flamengo não faria muita resistência para liberar o Nico de la Cruz, que se aparecesse uma proposta, o Flamengo aceitaria, aquela história toda. O que aconteceu foi o seguinte: quando isso chega ao mercado, o mercado começa a se movimentar para sondar o jogador, e a informação que a Luísa Sá trouxe no Globo Esporte é que chegaram algumas consultas, porém o Flamengo informou ao empresário do jogador o seguinte: o De La Cruz está nos nossos planos para 2026. O atleta, que está no Uruguai, passou por um procedimento tentando resolver o problema de inflamação que teve no joelho, que fez ele ficar fora de mais da metade das partidas neste ano. Mas é um jogador de qualidade absurda, um atleta importante em qualquer equipe, muito importante. O Flamengo disse: olha, a situação é a seguinte, ele está nos nossos planos, agora tragam a proposta que a gente vai avaliar, que a gente vai analisar. Mas o Flamengo deixou claro que o De La Cruz faz parte do planejamento para 2026 e que não vai liberar o jogador por qualquer valor baixo. Não adianta achar que o Flamengo quer se desfazer do De La Cruz. O clube fez questão de deixar isso claro ao empresário do atleta. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a situação do Neymar Júnior. Por quê? Eu aproveitei ontem um dia mais livre, mais tranquilo, para mandar mensagem para algumas pessoas e tentar entender aquela notícia do jornal Marca, da Espanha. Eu estava vendo que o Léo José, do Coluna do Fla, trouxe uma informação muito parecida com a minha, quando eu pensei assim: o jornal Marca é um veículo conceituado, respeitado na Espanha. Eles divulgaram a informação de que o Flamengo, ou vários jogadores do elenco, teriam procurado a diretoria e feito uma espécie de lobby pela contratação do Neymar para o ano que vem. Eu quis saber até onde isso é verdade, se isso realmente aconteceu, e se aconteceu, até que ponto é verdadeiro, e também até onde o Flamengo estaria disposto a ir, porque depende da gente saber se o Flamengo aceitaria ou não um pedido desse tipo. O que me foi informado foi o seguinte: quem define contratação no Flamengo não é o elenco.
Quem decide contratação no Flamengo é o departamento de futebol junto com a comissão técnica. Não existe esse negócio de jogador chegar e pedir a contratação de outro jogador e o clube simplesmente contratar. Ainda mais um atleta do tamanho do Neymar, ainda mais uma negociação do porte que envolve o Neymar e tudo que isso representa. O que me foi informado foi, se o Neymar for contratado, é porque o departamento de futebol entendeu que naquele momento, para o Flamengo, seria melhor contratar o Neymar, junto com a comissão técnica. Não existe isso de jogador indicar e o clube acatar. O Flamengo tem um trabalho de scout muito bem estruturado, muito sólido, muito forte, para analisar todas as possibilidades. E eu vou dizer uma coisa, é esperar para ver se realmente o Flamengo vai querer iniciar uma negociação com o Neymar. A princípio, não existe absolutamente nada. O Flamengo não fez nenhum movimento em direção ao camisa 10 do Santos. Agora, é aguardar para ver como essa situação vai se desenrolar. E eu queria saber a sua opinião. Eu gosto sempre de ouvir vocês. Você acha que o Neymar seria uma boa contratação para o Flamengo? Você acha que o Flamengo acertaria em trazer o Neymar neste momento? Deixa aí nos comentários, eu quero saber de você. E antes da gente continuar para falar sobre aquele que pode ser o primeiro reforço, esse sim o Flamengo fez um movimento, esse sim o Flamengo fez uma sondagem, deixa eu só esclarecer uma coisa sobre a renovação do técnico Felipe Luiz. As reuniões estão acontecendo hoje, lembrando que o fuso horário é diferente, por exemplo. Agora em Portugal já é meio-dia, então as coisas podem avançar um pouco mais rápido porque tanto Felipe Luiz quanto José Boto estão na Europa, beleza? Bom, deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo a possível primeira contratação, porque a informação que a Raíssa Sá trouxe é que o Flamengo fez um movimento em direção a Tati Castellanos, da Lazio. O que acontece é o seguinte, a Lazio está com problema de transfer ban e não está conseguindo contratar jogadores, o que dificulta negociar os atletas que já possui. Isso atrapalha as negociações. Mas, ao que tudo indica, esse problema está perto de ser resolvido e o Flamengo voltou a conversar com os empresários do jogador para sondar a possibilidade de contratá-lo nessa janela de transferências. Uma coisa precisa ficar clara sobre o Tati Castellanos. O Flamengo vai consultar o empresário para saber se a Lazio tem interesse em negociar. A partir daí, o empresário vai procurar a Lazio e perguntar: olha, Lazio, o Flamengo quer o Tati. E aí, como fica? Vocês querem negociar ou não? A resposta da Lazio vai determinar os próximos passos do Flamengo e quais serão os movimentos seguintes. Esse primeiro contato foi para esclarecer duas coisas. Primeiro, se a Lazio quer negociar. Segundo, se o jogador tem interesse em atuar no futebol sul-americano. Com o aval do atleta e o sinal positivo da Lazio, o Flamengo vai abrir oficialmente a negociação para tentar trazer o Tati Castellanos para o Mengão em 2026, já no início do ano. Vamos aguardar para ver como essa situação vai se desenrolar. O Tati chegaria para reforçar o ataque do Flamengo ao lado do Pedro e seria a opção de reposição ao Juninho, que se transferiu para o Pumas do México. E eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixe o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu.